Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês como fazer um brigadeiro de maracujá. Mas maracujá a fruta, não é suquinho, tá? É a fruta. Eu vou ensinar pra vocês o brigadeiro, mas tem gente que faz com o chocolate branco, uma ganache de chocolate branco, né? E coloca essa geleinha de maracujá. Porém, eu acho que fica muito espesso, fica muito grosseiro para alguns recheios. Esse daqui eu já deixei pronto porque meu cameraman estava trabalhando. Então iria ficar ruim para eu fazer o vídeo e fazer a receita também. São 2 maracujás. Eu bato no liquidificador com 150 ml de água. Depois eu venho com 3 colheres de sopa rasa de açúcar e deixo reduzir até chegar nesse ponto aqui de geleia. Tem gente que coa, eu prefiro não coar, eu acho que fica muito mais bonito e saboroso assim. Então vamos lá. Primeiro a gente vai pegar aqui 2 caixinhas de leite condensado. Eu estou usando mistura láctea, porque para fazer receitas de recheio eu prefiro. Agora quando eu faço brigadeiro, eu uso o leite condensado integral, porque a consistência é bem diferente. Agora, para recheio, eu uso o mistura láctea porque eu gosto da consistência dele. Tiro bem. Tá caro, né? Tem que usar. Tá caro. Aqui também, gente, eu não estou usando creme de leite, tá? Eu estou usando mistura de leite porque eu acho, na minha opinião, isso sou eu, que o recheio, ele fica bem com uma textura mais aveludada do que quando a gente faz com o creme de leite, pela questão do teor de gordura do creme de leite também. 2 caixinhas. Gente, minhas mãos estão higienizadas, tá? Melhor manteiga do mundo. Aqui, 1 colher de sopa, tá? Eu costumo usar meia colher. Na verdade, eu não gosto de usar muito manteiga para fazer recheio, porém, a manteiga ajuda a dar brilho no recheio e não queimar no fundo da panela. Aqui, pessoal, é a glucose de milho. Eu uso porque ela dá mais durabilidade no recheio. Em qualquer recheio que você faz, você colocando a glucose de milho, a durabilidade dele fica maior e ela ajuda a não açucarar o seu brigadeiro, né? Porque principalmente o brigadeiro de ninho, que ele dá uma açucarada dependendo do dia. Vai, no 4º dia na geladeira ele já não fica legal. Então eu gosto de usar, tá? Ela é incolor, ela não tem sabor, ela só dá o efeito que a gente precisa. Aqui eu vou usar. Peraí, pessoal. 2 colherzinhas de chá, porque eu estou fazendo 2 receitas, tá? E também dá para vocês fazerem depois que já estiver pronto o seu brigadeiro, só que daí você tem que deixar o brigadeiro no ponto de colher, tá? Vocês colocarem emulsificante, aumenta a sua receita, deixa um ponto maravilhoso para você trabalhar com bico, para você fazer recheio de bolo, de qualquer coisa. Esse recheio daqui que eu estou fazendo é ovo trufado e barra recheada. Vou fechar aqui para não entrar nenhum bichinho. A gente mexe. Aqui a gente mexe para ir dissolvendo tanto a glucose como a manteiga, misturando bem os ingredientes. E aí eu já venho com a geleinha de maracujá. Na descrição do vídeo eu vou deixar o passo a passo para vocês de como que faz essa geleinha de maracujá. Caso vocês tenham dúvida, é só me marcar nos comentários que eu faço o vídeo para vocês mostrando a receita. Aqui eu vou tirar bem.
Gente, esse brigadeiro fica maravilhoso. Sai, comprar tudo, é caro. Tem nada barato hoje, né, gente? Não. Ah, já vou aproveitar. Meu cameraman, pra quem não conhece, é o Fernando Maza. Dá uma passada lá no canal dele. Ele tem uns projetos bacanas. E aí vocês já dão uma passadinha lá pra conhecer o canal dele. Obrigado, Dona. De nada. Minha blogueirinha. Vou misturar, não se preocupem, que quando esquentar ele vai dissolver bem, tá? Vai uniformizar esse recheio e vai unificar todos os produtos aqui. Aí eu venho e ligo o fogo. Gente, eu costumo fazer todos os meus recheios do fogo médio para baixo. Tem gente que faz no fogo baixo, mas eu acho que desnecessário. Quando a gente já está acostumado a fazer, então a gente já conhece o ponto que dá. Mas para você que é iniciante, deixa no foguinho baixo para você ir aprendendo sobre os pontos, tudo. E aqui a gente vai mexendo até encorpar e chegar no ponto que eu quero. E aí eu vou mostrar para vocês qual é o ponto que eu quero desse brigadeiro. 10 minutos do fogo médio para baixo. Ele já começou a levantar a fervura. Aí eu venho e abaixo um pouquinho para que não queime o meu recheio. Aqui eu ainda vou mexer, vou deixar chegar no meu ponto, porque ainda não é esse o ponto que eu quero. Na verdade aqui, ó, ele ainda não tem ponto. Então eu vou deixar ele reduzindo mais um pouquinho. E assim, pessoal, na chama do meu fogão, demorou 10 minutos para ele começar a levantar a fervura. Mas daí vai de acordo com o fogão de vocês, né? Tem uns que tem a chama mais alta, tem que prestar atenção nisso para não perder o recheio nem queimar. Queimou, perdemos todo o recheio, porque o gosto ele acentua em qualquer tipo de brigadeiro ou sabor. Como saber, gente? Qual é o ponto do brigadeiro de colher? Por que eu preciso do ponto do brigadeiro de colher? Porque para esse recheio, para mim, é o melhor, tá? Então, como a gente sabe, ó, eu faço o caminho do Mar Vermelho e ele demora para se unir, tá vendo? Ó, ele demora para se unir. Ou então eu pego um pouquinho do brigadeiro, coloco na superfície, ele também demora para se unir, tá vendo? Ele fica em cima do brigadeiro. Ou desgrudando da panela. Esse é o ponto que eu quero. Eu vou desligar aqui para explicar uma coisa para vocês. Todo brigadeiro ele tem 4 pontos: ponto de colher, ponto de recheio, ponto de bico e ponto de enrolar, tá? Depois eu faço uma receitinha para vocês explicando sobre todos esses pontos. Para esse recheio, tem um ponto de recheio, porém ele é mais durinho e eu não quero. Eu quero ele assim, mais aveludado, mais molinho, mais delicado. Aí eu venho, mexo um pouquinho, porque é assim que a gente ativa o brilho do brigadeiro. Mexo bem. Pessoal, mais uma vez eu vou falar. Vocês podem fazer o brigadeiro de vocês com leite condensado, com leite moça, com leite condensado semi-desnatado, com leite condensado integral, não tem problema. Cada um faz de acordo com o que gosta, com o produto que gosta. Eu, para recheio, gosto de fazer com a mistura láctea. Isso é de mim, eu gosto, não tem jeito. Eu acho que o recheio, ele fica... Pra mim, ele fica com uma qualidade melhor, tá? Tanto pra gente trabalhar com o bico, como pra gente tá fazendo os recheios de ovos, tudo, a consistência dele
fica melhor pra mim. Agora, pra fazer brigadeiro no ponto de enrolar, aí eu só uso o leite moça, tá? E o creme de leite mesmo, com 17% de gordura. Vou dar um paninho aqui pra não queimar a minha mão. Segura aqui, meu cameraman, por favor. Vou colocar meu brigadeiro aqui na travessinha. Outra coisa, gente, que eu gosto muito. Eu não tenho o costume de colocar os meus recheios, as minhas receitas quentes em refratários de vidro. Por quê? O vidro, ele concentra muito calor, então demora muito mais pra esfriar, tá? Vim aqui, tirar bem, como meu marido diz, tá caro. Vim aqui. Vou acertar o meu brigadeiro e vou colocar um plástico filme por cima. Você pode colocar um plástico filme, você pode colocar aqueles saquinhos de congelar. Eu prefiro saquinho de congelar porque eu gosto mais. Acho mais prático até pra estar abrindo. Mas se você quiser colocar um plástico filme, fica a sua opção. Você vai encostar bem esse plástico, porque quando o brigadeiro seca, ele cria uma crosta se não tiver com esse plastiquinho. Pessoal, uma dica que eu dou: eu não coloco brigadeiro, nem recheio, nenhum, assim que eu faço na geladeira. Eu deixo ele descansar por 12 horas. Ele vai cristalizar por ele só, tá? Não precisa, gente, colocar na geladeira, porque ele vai endurecer demais. Ele não vai ficar no ponto que você quer. Então, tudo que eu faço para recheio, ganache, brigadeiro, ganache de chocolate branco, ganache de chocolate amargo, ganache de alpino, qualquer recheio, eu deixo sempre descansando por 12 horas fora da geladeira, para ele se acostumar com a temperatura ambiente e ele cristalizar por ele mesmo. Cristalizar não é a forma correta de dizer, mas vamos dizer assim, para ele encorpar por ele mesmo, ele se acostumar, se adaptar com a temperatura ambiente. Assim que esse brigadeiro estiver pronto, eu volto para vocês verem a consistência dele e vou mostrar o segundo passo para vocês, pra gente tá fazendo o recheio dos nossos ovos e das nossas barras, ok? Amanhã eu volto com o resultado do nosso brigadeiro. Bom, pessoal, aqui nosso recheio descansou por 12 horas, tá? Fora da geladeira, como eu expliquei pra vocês antes, fora da geladeira ele se adapta ao tempo, né, ao ambiente. E aí ele fica numa textura incrível, com um brilho maravilhoso e a consistência perfeita, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó. Ó a textura desse recheio, a consistência dele. Dá pra vocês trabalharem com bico também, pra fazer recheio de bolo, recheio de ovo, recheio de trufas. É um recheio que não fica doce, justamente por ser a fruta, né? O maracujá fruta. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito da geleia, eu vou deixar na descrição do vídeo a receita. Gente, esse daqui é um recheio maravilhoso para vocês usarem aonde vocês quiserem, em qualquer tipo de doce. Esse foi o nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Então é isso, viu, pessoal? Beijo, obrigada, um abração!